Fala pessoal, professor Pedrico aqui mais uma vez e agora para falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É um tema muito importante, tá? Então preste atenção e vamos lá. Olha, para explicar direitinho aí o que é uma grandeza diretamente proporcional, eu vou iniciar aqui essa aula com um exemplo, tá bom? E olha, grandeza é qualquer coisa que pode ser medida, é uma altura, é uma distância, uma velocidade, tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. Então, olha só, esse exemplo ele diz assim: um grupo de 4 sócios montou um comércio. O sócio A entrou com R$ 5.000, o B com R$ 2.500, o C com R$ 7.500 e o D com R$ 10.000. Após um tempo, o negócio deu um lucro de R$ 40.000. Como deve ser dividido esse lucro de forma mais justa? Olha, é justo que aquele que investiu mais ganhe um lucro maior, certo? Na mesma proporção que foi o seu investimento. Então vamos fazer assim, vamos montar algumas razões. Eu vou colocar para cada investidor, eu vou colocar uma razão, lucro sobre o seu investimento. No caso, olha, do sócio A, vou falar que ele deve ter um lucro A e o investimento dele foi de R$ 5.000. O sócio B, eu vou falar que ele vai ter um lucro B e o investimento dele foi de R$ 2.500. O sócio C, o lucro dele eu vou chamar de C e o investimento dele foi de R$ 7.500. E o D também, da mesma maneira, o lucro dele vai ser D, só que ele investiu aqui R$ 10.000. Perfeito? Eu quero que isso seja proporcional. Então, existe igualdade entre essas razões. Aí eu tenho uma proporção. Isso ser diretamente proporcional é porque quanto maior for o investimento, maior será o lucro. Bom, conforme uma grandeza aumenta, a outra grandeza também vai aumentar. Todas essas razões, ela vai dar o mesmo valor. Esse valor é o chamado de K, razão de proporcionalidade. Mas para encontrar o valor de cada um, eu vou usar uma daquelas propriedades da proporção, que é utilizar a soma. Eu vou falar que tudo isso é igual também ao lucro de A, mais o lucro de B, mais o lucro de C, mais o lucro de D, dividido pelo investimento total. O investimento que eu tenho aqui foi de 5.000 mais 2.500, 7.500, 7.500 mais 7.500, 15.000, 15.000 mais 10.000, 25.000. Olha só, a questão falou quanto que foi o lucro total, né? E se eu somar o lucro de A com o de B, com o de C, com o de D, vai dar o lucro total, que é 40.000. Então, sei que tudo isso aqui é igual a 40.000 dividido por 25.000. Eu posso pegar essa razão e simplificar ela. No caso, olha, eu posso cortar esses 3 zeros e ainda posso simplificar tudo por 5. E eu vou ter que isso é a mesma coisa que 40 dividido por 5, 8. 25 dividido por 5, 5. Olha, eu encontrei aqui uma razão proporcional a todas as razões que tem o lucro sobre o investimento de cada um. Então, para encontrar os lucros, eu vou apenas igualar. Olha, eu vou partir de B por causa do seguinte. Eu sei que B investiu 2.500 e eu percebo que A investiu o dobro de B. Se ele investiu o dobro, o lucro dele vai ter que ser o dobro. Certo? Diretamente proporcional é isso. Se eu investi o dobro do que um outro investidor, então eu tenho que receber o dobro do que o outro investidor vai receber. Olha só. Então, pegando aqui o valor de B, eu sei que B, o lucro dele é B, e que o investimento dele foi de R$ 2.500. Isso é igual a 8 sobre 5. Ele é diretamente proporcional a 8 sobre 5. Para resolver isso daqui, eu sei que B é igual a 8 vezes 2.500 dividido por 5. Então, B é igual a 8 vezes 2.500 dividido por 5 dá 500. E 8 vezes 500 dá 4.000.
Então, o lucro de B é de R$ 4.000. Agora, vamos lá. Eu sei que tudo aqui é diretamente proporcional, certo? O mais justo é quem investiu mais receber mais proporcionalmente ao seu investimento. E olha só, olhando para o investidor A, ele investiu o dobro de B. Então, o lucro dele tem que ser o dobro do lucro de B. Então, se B recebeu R$ 4.000, o A vai ter que receber R$ 8.000. Ah, olha para o sócio C agora. C investiu 3 vezes B. 3 vezes 2.500 é 7.500. Então, o lucro de C vai ter que ser 3 vezes o lucro de B. 3 vezes 4.000, 12.000. E por último, o sócio D investiu 4 vezes o valor do investimento do sócio B. Então, o lucro vai ter que ser 4 vezes, ou seja, 4 vezes 4.000, 16.000. Eu poderia montar todas as razões que nem eu montei na B, que eu ia encontrar os mesmos valores. Isso porque são diretamente proporcional. Tudo bem? Olha, perceba que se você somar 4.000 com 8.000, com 12.000, com 16.000, você vai encontrar o lucro de R$ 40.000. Olha só, teoricamente, a gente diz assim, eu tenho duas grandezas, duas coleções, uma X e a outra Y. Isso será diretamente proporcional quando as suas razões forem iguais. Tudo bem? Olha, graficamente, aquilo que é diretamente proporcional está sempre em uma reta, de forma que o valor de x1 dividido por y1 seja igual ao valor de x2 dividido por y2, e assim sucessivamente. Na questão anterior, a gente tinha duas grandezas. Uma era o investimento e a outra era o lucro. Olha só, o investimento de um deles era 2.500, de outro era 5.000, de outro era 7.500 e do outro investidor era de 10.000. Os lucros eram para ser diretamente proporcionais e a gente encontrou os lucros iguais a 4.000, 8.000, 12.000 e 16.000. Conforme uma grandeza aumenta, a outra grandeza também vai aumentando. Perceba que 4.000 dividido por 2.500 é a mesma coisa que 8.000 dividido por 5.000, é a mesma coisa que 12.000 dividido por 7.500 e que é a mesma coisa que 16.000 dividido por 10.000. Que valor é esse? Olha só, 4.000 dividido por 2.500. Eu posso cortar os dois. Olha, isso é 8 sobre 5. Ah, olha só a outra. Ó. Tenho 8.000 dividido por 5.000. Ó, se eu cortar os zeros, já vou encontrar o mesmo valor. 8 sobre 5. Ah, vamos fazer a outra também. Eu tenho aqui ó, 12.000 dividido por 7.500. Posso cortar. Vou simplificar aqui por 15. Olha, 120 dividido para 15 dá 8. E 75 dividido para 15 dá 5. Perceba que está dando tudo a mesma razão, dando tudo o mesmo valor. Por último, só para não restar dúvida mesmo, eu tenho aqui 16.000 dividido por 10.000. Eu posso cortar os zeros, posso simplificar por 2. 16 dividido por 2 dá 8, 10 dividido por 2 dá 5. A mesma razão, essa é a chamada razão de proporcionalidade, tá bom? Todas as divisões, todas as razões têm o mesmo valor. Então, isso é diretamente proporcional. Tudo bem? É diferente daquilo que é inversamente proporcional. Por quê? Aquilo que é inversamente proporcional não serão as razões iguais, e sim os produtos. Olha, graficamente, tudo que é inversamente proporcional, eu vou ter quanto maior será uma grandeza, menor será a outra. Então, conforme é maior o valor de uma grandeza, vai ser menor o valor da outra grandeza. Então, o produto entre eles é que vai ser igual. Olha só esse exemplo, que você vai entender isso daqui direitinho.
Olha só, qual a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso? Eu quero saber qual a velocidade, hein? Sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 quilômetros por hora. Perceba que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê, Pedrinho? Porque quanto maior for a minha velocidade, menor será o tempo que eu vou realizar esse percurso. Concorda comigo que é inversamente proporcional? Então, eu não vou montar a razão, eu vou montar o produto. Então, olha só, qual é a velocidade, vou chamar de x, de um automóvel que gasta 2 horas em percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 quilômetros por hora. Então, olha, eu vou montar o produto e não as razões. Eu não vou colocar 2 está para x, assim como 6 está para 30, porque isso daqui seria se fosse diretamente proporcional, e não é. Esse meu exemplo é inversamente proporcional. Então, eu monto o produto. Eu tenho aqui ó, que x é igual a 6 vezes 30 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 6 vezes 15. 30 dividido por 2 dá 15. Então, x é igual a 90 quilômetros por hora. Perfeito? Olha, perceba aqui no gráfico agora como que ficariam essas grandezas, tudo bem? Vou colocar aqueles valores aqui, chamando de x a grandeza velocidade, certo? Então, ó, esse x2 aqui vai ser para mim o 30 quilômetros por hora. Ele falou que quando ele andava 30 quilômetros por hora, ele levava 6 horas para terminar o percurso. Então, ó, eu tenho aqui a outra grandeza que é o tempo para realizar aquele percurso. A questão falou que ele chegou em 2 horas de viagem. Ele realizou o percurso em 2 horas. Então, qual era a velocidade? E a gente encontrou 90 km por hora. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que o produto entre eles é igual. Olha só, quanto que é 90 vezes 2? 180. Quanto que é 30 vezes 6? 180. Então, ó, conforme uma grandeza aumenta de valores, a outra grandeza está diminuindo seus valores. Nessa aula, eu quero que vocês percebam que quando se trata de uma grandeza diretamente proporcional, então são as razões que são iguais. E quando se trata de um problema que é inversamente proporcional, então é o produto que são iguais. Eu espero que tenham entendido, eu espero que os exemplos tenham ajudado vocês aí. Espero estar contribuindo com o estudo de vocês. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e valeu, obrigado.